coisa que... O que eu vou dizer não é universal. Vale para um grupo de historiadores da religião ao qual eu pertenço, que é a chamada escola histórica. Não vale para todos. A gente muito mais inteligente que eu, que diria o contrário. Para este grupo não se usam duas palavras, seita e sincretismo. Primeiro, não se usa seita porque é uma palavra que sempre tem conteúdo pejorativo e conteúdo impreciso. Seita é sempre a religião do outro. Eu tenho uma religião, o outro tem uma seita. Seita é sempre usada em sentido pejorativo, por isso que não se usa. O que torna distinto o cristianismo, que afinal nasceu como seita do judaísmo, por exemplo, de outras religiões. Então, não se usa a palavra seita. E por que a gente resiste à palavra sincretismo? Porque sincretismo pressupõe que existe uma religião pura. Vou lhe dar um exemplo comum a nós, que é o cristianismo. O cristianismo é uma combinação mais ou menos equilibrada de teologia judaica, concepção platônica helenista e organização romana. A soma de tudo isso deu o puro catolicismo. Assim como eu já contei a meus alunos que uma vez num seminário na Inglaterra, uma senhora combateu a minha ideia e disse assim: você fala isso porque no Brasil vocês são muito misturados. Eu me controlei, não podia bater na inglesa, porque isso expulsaria do país, e eu precisava terminar meu estudo. Então eu disse, de fato nós somos uma feliz combinação de África, de Europa e de grupos indígenas. O inglês puro é a combinação de celtas, romanos, anglos, saxões, jutos, vikings, dinamarqueses. O inglês puro é a mistura de tudo isso. O espanhol puro é a mistura de bascos, cartagineses, gregos, mouros, visigodos, romanos e judeus. A única diferença é que na Europa essa mistura puxou para o beijinho e aqui no Brasil para o brigadeiro. É a única diferença. E como todo mundo sabe, brigadeiro é muito melhor do que beijinho. Ou seja, por que eu não uso, voltando agora à sua questão interessante, por que eu não uso sincretismo? Porque tal como não existe raça pura ou impura, não existe uma religião original. O judaísmo é a soma de dezenas de religiões, inclusive mesopotâmicas. As religiões cristãs, em geral, são a soma de dezenas de somatórios. Então eu não posso dizer que Iemanjá seja uma figura sincrética que aproxime um culto iorubá da Nigéria da Imaculada Conceição, dogma católico do século XIX, mas presente desde há muito tempo, porque a própria original iorubá já é uma mistura de vários outros grupos. Todas as religiões estão em permanente movimento. As pessoas não notam isso, mas começam com as coisas simples. Quando eu era criança, a hóstia era dada na boca. Aí houve uma epidemia de meningite em 74. Entre Jesus e a meningite, a igreja optou por dar na mão das pessoas, porque a meningite também se espalhava em 74 por saliva. De repente, uma mania de comunhão sobre duas espécies, hóstia e vinho, com vários problemas decorrentes disso. E assim por diante. Desde esses pequenos detalhes até uma mudança extraordinária nas concepções, tudo isso faz que todas as religiões estejam em permanente mudança. Por exemplo, Gandhi, um hindu, utiliza o princípio pacifista de uma outra religião, o jainismo, através da leitura de um protestante norte-americano chamado Thoreau, e influenciado por movimentos russos pacifistas como Tolstói. Essa é a pura religião de Gandhi. Ou seja, e o jainismo, cuja proposta básica é o pacifismo, jamais fazer mal a outra pessoa, jamais prejudicar outro ser vivente, o jainismo é fruto de uma fusão de várias seitas e grupos anteriores. Por isso que a expressão seita e sincrética, elas são imprecisas, e por isso que eu não utilizo. Agora, para lhe dar uma pista, gente muito melhor do que eu, Gilberto Freire, Mircea Eliade, Manuel Bonfim, utilizam largamente o termo sincretismo e seita. E são muito melhores do que eu. Então, só para dizer que não é uma questão unânime. Eu não trabalho com a ideia de sincretismo, porque todas as expressões são sincréticas. Uma missa rezada em Roma é tão sincrética quanto um terreiro onde se, por exemplo, se sacrifica um bode. São cultos tão sincréticos e contêm tantas influências uma coisa como outra. Por isso que eu não falo em sincretismo, porque ele pressupõe sempre um puro. Como eu não falo em mestiço, porque pressupõe que alguém seja puro, que exista uma raça original. Né? E isso realmente não existe, para mim.